tema de hoje, o que você precisa saber para fazer cálculos previdenciários. Nós sabemos que o cálculo previdenciário, que a parte de cálculo é um assunto muito técnico. E eu vou tentar esmiuçar algumas coisas, trazer alguns termos para poder já ajudar aquele que atua, aquele que ainda tem receio de fazer cálculos. Eu falo que quem é advogado previdenciarista tem que ter uma noção mínima de cálculo. Não dá só para trabalhar na concessão, porque na hora que a gente vai identificar o direito, o benefício em si, fatalmente a gente vai se deparar com cálculo. E aí o que eu preciso saber, né? Existem alguns termos na parte de cálculo que o advogado precisa saber. A gente fala muito em salário de contribuição, em salário de benefício, em renda mensal inicial, em coeficiente, e tudo isso são termos que é muito comum na advocacia previdenciária, para quando a gente trata de concessão de benefício, de revisão de benefício, mas são termos que têm um fundamento legal e tem uma definição técnica. E aí que entra o que você precisa saber. Então é preciso saber esses termos. Eu falo, quando a gente pega um documento como uma carta de concessão, aquela carta ela conversa com o advogado, ela vai dizer quais os direitos que aquele cliente tinha e virou aquela carta de concessão e o que pode ser feito. Isso abre uma gama de oportunidades. Por quê? Porque dá uma possibilidade de rever a concessão, de quando for antes da concessão, de preparar a melhor concessão. E aí o que a gente precisa saber? A gente precisa ter um conhecimento inicial do que são esses termos. Então nós sabemos que salário de contribuição é a base onde vai incidir o coeficiente, a alíquota, para poder fazer a contribuição para a Previdência. Nós sabemos que só tem direito a benefício quem é segurado do INSS. Temos exceções, temos os benefícios assistenciais, mas quando fala de segurado é aquele que de fato tem uma renda, ou ele de alguma forma quer ter direito a benefício, aí ele contribui, mas tem que ter caráter contributivo. E aí o que acontece? Existe esse salário de contribuição que nós sabemos que hoje, com a reforma, tem toda uma exigência em volta dele. Nós temos o salário de benefício. Quando a gente lê numa carta de concessão média, significa salário de benefício. E esse salário é feito um cálculo matemático para chegar naquele salário de benefício que significa média. Geralmente na carta vem escrito média. Algumas cartas até vem SB, né? Eu não posso aprofundar, mas não tem jeito, a gente precisa falar algumas coisas até para compreender. E aí esse cálculo desse salário de benefício tem uma forma de como calcular. E também tem uma mudança legislativa que nós tivemos em 13 de novembro de 2019 que mudou esse cálculo. Então o advogado ele precisa saber calcular tanto antes da reforma quanto depois. E depois veio junto com a reforma o direito adquirido para aqueles que já faziam direito antes, tinham direito antes, veio as regras de transição, que nós sabemos cada um tem uma exigência, e tem a regra atual, onde se acabou a aposentadoria, o termo aposentadoria por tempo de contribuição, e nós passamos a falar aposentadoria programável. Então o que o advogado precisa saber? Ele precisa conhecer esse arcabouço, e ele precisa saber como que calcula o salário de benefício em cada época dessa. Nós sabemos que o direito previdenciário ele é regido pelo princípio tempus regi atum. O direito ao fato, o fato gerador, ele vai determinar o direito do segurado naquela data e o que legislava, as leis que regiam naquela data. E aí o advogado ele precisa saber isso. Não é simplesmente saber matemática. E aí eu trago um assunto que é bem
sensível. Às vezes a gente fica apegado, eu preciso ter o programa, senão eu não consigo fazer cálculo. E eu falo para vocês, o programa de cálculo, ele facilita muito a vida do advogado, mas ele não faz nada sozinho. Se você, o advogado, colocar qualquer informação equivocada ali, vai dar o programa, ele vai fazer o cálculo, mas ele vai te dar um valor errado. Então, o que o advogado precisa saber? Ele precisa saber o que é tempo de contribuição, o que é SB, que é o salário de benefício, como se calcula esse salário de benefício, que é diferente de salário de contribuição. Ele precisa saber o que é RMI, que é a renda mensal inicial, que é uma fórmula matemática baseada nesse salário de benefício. Ele precisa saber o que é coeficiente. Existia um coeficiente para determinados benefícios antes da reforma e depois da reforma, e como ele vai enxergar esse cálculo. Hoje nós temos a parte de descarte dos salários de benefício nas regras, algumas regras de transição, e atualmente nós temos essa questão do descarte, que veio com o artigo 26 da emenda constitucional. E aí o que é esse descarte? É eliminar os salários menores para poder buscar uma renda melhor. Só que até mesmo esse descarte, que faz parte de um cálculo, tem que saber o que está fazendo. Caso contrário, você vai prejudicar no tempo, na renda. Então, o conhecimento que o advogado previdenciarista precisa ter para fazer cálculos não é só a matemática em si, né? O cálculo matemático, mas ele precisa conhecer esses termos. E esses termos, eles têm definição em lei. Eu não vou estar falando artigo aqui, mas nós sabemos que a advocacia, ela precisa conhecer a lei de custeio, a lei de benefício, os decretos, a própria reforma em si, a Constituição. Todos essa legislação vai trazer essa definição. Então a gente não precisa se preocupar em decorar. Ali está a definição. A gente precisa trazer esse conteúdo técnico, teórico, e na hora que vai fazer um cálculo, saber o que está fazendo. Que aí você vai ter, quando você for atender o seu cliente, você vai falar de direito de benefício, direito de revisão, você já fez o cálculo. Hoje nós sabemos que para poder entrar na Justiça Federal com uma ação, a gente tem que apresentar o valor da causa, né? E o CPC, ele é muito claro com relação ao valor da causa, que são parcelas vencidas e parcelas vincendas. E quando a gente fala isso, tem que fazer cálculo. Então, assim, não adianta querer fugir, não adianta falar, eu não dou para cálculo, eu só sei calcular o percentual dos honorários, porque o advogado previdenciarista, o cálculo é uma ferramenta. O cálculo previdenciário é uma ferramenta no atendimento do advogado para o seu cliente. Então, ele tem que ter as noções mínimas. E eu tô falando só de concessão. Tá? Eu tô falando de concessão. Então, quando eu falo de salário de benefício, de renda mensal inicial, que o INSS, na carta de concessão sempre vão vir siglas, SB, RMI, fator previdenciário. Até mesmo o fator previdenciário é uma fórmula matemática. Nós temos uma tabela do IBGE que a gente consegue, traçando o tempo e a idade, a gente chega no valor do fator, mas ele também pode ser calculado. E existe essa fórmula. E eu vou ensinar na jornada, inclusive, fazer esse cálculo. Por quê? Porque mesmo sabendo que com a reforma o fator ele foi afastado, com algumas exceções ele foi afastado, ele ainda é aplicado em regras de transição, né, de 50%, e para quem aposentou antes de 13 de novembro, mas ele precisa saber se está certo o cálculo, tá? O programa, ele vai fazer isso para você, mas você precisa saber alimentar. E aí quando você vai pegar uma carta de concessão, quando fala assim, vamos fazer uma análise de carta de concessão, para fazer cálculo de revisão, por exemplo, para ver se aquele benefício foi concedido de maneira correta. Ali estão vários fundamentos técnicos, fundamentos previdenciários que a gente precisa identificar.
A média foi calculada corretamente? Os salários foram corrigidos corretamente? Porque tudo isso que eu estou falando começa a entrar numa rotina, é muito rotineiro no escritório, e a gente esquece até de parar e falar assim, poxa, tem uma técnica aqui. Você, quando começa a fazer, é tão automático, e quem está aqui na live pode até confirmar isso, né? Quando pega uma carta de concessão, você já vai nos pontos certinhos ali, mas cada momento ali, cada parte ali de uma carta de concessão representa uma possibilidade de revisão. E eu tô falando aqui agora de oportunidade, que a gente vai aprofundar na jornada, a gente vai fazer uma análise de uma carta de concessão falando tudo isso. Então, o que você, advogado, precisa saber? Precisa saber o que é salário de benefício, o que é renda mensal inicial, qual o coeficiente hoje? O que aumenta esse coeficiente? Nós sabemos que até a reforma, a média dos salários, que eu falo que é a média do SB, né, o salário de benefício, ele era calculado em cima dos 80% maiores salários de benefício apurados desde julho de 94 até um mês antes da concessão. Isso que diz a lei. E os 20% menores eram eliminados. Isso fazia com que a pessoa que tivesse um salário de contribuição tudo perto do salário mínimo, esse salário ele era eliminado na hora da renda. Hoje não, hoje é 100%. Pega todo o histórico de julho de 94 até hoje. Então, e eu não estou falando nem eu vou entrar um pouquinho na revisão de atividade concomitante para vocês compreenderem a importância disso. Como identificar isso e transformar isso numa oportunidade para o seu escritório de revisão. Mas é preciso ter uma noção básica de cálculos previdenciários e a gente vai trabalhar isso na jornada, a gente vai intensificar isso, aqui é só para ter um gostinho, tá? E aí, o tempo de contribuição, hoje houve alteração da forma que o INSS identifica os salários de contribuição. Antes, a gente sabia que o tempo de contribuição era de data a data. Pegava a data de entrada e a data de saída do segurado. Ali tinha o tempo de contribuição dele, contado em anos, meses e dias. Não tinha problema com relação a salário abaixo do salário mínimo, se a empresa contribuiu abaixo, não tinha problema. Hoje, após a reforma, eu já tratei desse assunto nas lives, existem indicadores no CNIS mostrando que a contribuição está abaixo do salário mínimo, que precisa ser complementada ou agrupada, que existem pendências a serem resolvidas. Então, o tempo de contribuição também mudou e é preciso o advogado saber isso para fazer cálculo, tá? Eu falo, não confie cegamente no simulado do INSS. Se você não tem um programa de cálculo, a gente sabe que tem programas de cálculos gratuitos na internet, mas se você não tem ou prefere ir para olhar o simulado, tenha cuidado em olhar o simulado. O simulado ele vai apresentar um valor, às vezes não é real. E para se tornar real precisa ser feito algumas coisas. Aí você fala assim, mas Alexandre, o que isso tem a ver com cálculo? Tem tudo, porque nós sabemos que uma das principais coisas, possibilidades de realizar cálculo primeiramente no tempo de contribuição. Depois que a gente fala o tempo de contribuição ok, aí a gente parte para o quê? Para verificar qual a renda mensal inicial possível para aquele cliente. Então, temos salário de benefício e RMI, sem falar nas outras siglas, né? Renda mensal atual, que é a RMA, a mensalidade reajustada, para a gente. O que significa isso para cálculo? Se o salário que foi concedido na concessão, na data, na DER que a gente chama, na data de entrada de requerimento, se aquilo ali foi recuperado o poder de compra com as correções monetárias até a data atual. Isso é um cálculo matemático. E só um adendo, a gente sabe que o INSS faz a primeira correção de que forma? Proporcional. Se você fizer integral sem saber o que você está fazendo, você vai dar um valor diferente. E às vezes você vai pleitear uma revisão que seu cliente não tem nem direito.
Então são informações técnicas que a gente vai trazer em profundidade aqui, mas é para vocês compreenderem que é um assunto complexo, mas não é impossível de se aprender, nem é tão rebuscado assim, mas é preciso trazer ele de uma forma prática, que é o que eu faço, que eu procuro fazer da maneira que eu dou aula. Por quê? Porque a teoria, eu bato nessa tecla, a teoria está na lei, está nos livros, está na doutrina, está na internet, está no Google, tá? Vocês digitarem lá SB, vai estar lá, salário de benefício consiste num cálculo dos salários de contribuição do segurado desde julho de 94, aí aplica-se um coeficiente para chegar na renda mensal inicial, isso é teoria, tá? Mas e aí, para você, eu te dou uma carta de concessão e você vai me dizer ali, identificar tudo isso que eu tô te falando e me dizer se tá certo ou tá errado, tá? E aí, esse é o despertar, o olhar técnico que o advogado precisa ter e a proposta da nossa jornada, para que o advogado tenha esse olhar técnico para aquilo que chega diante dele. E eu vou falar da revisão, da possibilidade de revisão, tá? Por quê? Por que o advogado precisa saber, o que o advogado precisa saber sobre cálculos previdenciários? Já introduzi o assunto, esses termos, saber o significado de cada um deles, como se chega a eles. E aí a gente precisa entender que os benefícios do INSS são vários, né? Nós não estamos aqui para explicar cada um deles, mas sabemos que cada um deles tem uma especificidade de cálculo, de concessão, de requisito, de exigência. E aí, o que o advogado precisa saber para fazer cálculos previdenciários? Ele vai precisar saber qual o coeficiente do auxílio incapacidade temporária, qual a forma de cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente hoje. Nós sabemos que até antes da reforma era 100%. Hoje o coeficiente da aposentadoria por incapacidade permanente é 60%, que é o que a gente vem fazendo revisão aí, brigando para mudar o entendimento jurisprudencial, afastando por inconstitucionalidade a aplicação da lei, porque tornou um benefício que ele é mais gravoso, a pessoa está incapacitada permanentemente, e isso significa que ela vai ficar mais tempo afastada para se recuperar, com valor menor do que o auxílio incapacidade temporário, que geralmente o INSS concede 120 dias. Então, o que o advogado precisa conhecer para fazer esse cálculo? O coeficiente. Entender o que faz aumentar esse coeficiente, aquilo que passa de tantos, de 15, 20 anos, e aí para cada ano que passa é 2%. Então, o advogado precisa fazer isso, porque se ele não entender essa evolução legislativa e ficar preso lá no 100% antes da reforma, vai dar problema, vai ter erro. Saber como que é calculado, como é transformado o auxílio incapacidade temporário que está estabilizado, e a pessoa vai e fica incapacitada permanentemente. Como que é feita essa transformação? Vai apurar a renda mensal inicial tudo de novo? Sabemos que não é possível, porque o artigo 29, parágrafo 5º da Lei de Benefício já proibiu isso já foi discutido, entendeu? Então, o advogado ele precisa ter o conhecimento básico, técnico, para poder fazer o cálculo previdenciário. Porque aí, quando você for usar um programa, você vai saber clicar lá no programa. Quem usa programa aqui, que é advogado, pode até confirmar isso aqui comigo. A gente sabe que a gente clica lá e aperta o botãozinho lá. Tem atividade concomitante, que tipo de benefício é esse? O que é isso? O que é aquilo? Então você preenche e você vai ter o resultado final, sem problema, sem risco, tá? E eu vou trazer para você aqui a possibilidade de uma revisão, o que você precisa saber para fazer o cálculo de previdenciário com relação a esse tipo de revisão. E eu falo das atividades concomitantes. O INSS, até determinada data, ele fazia atividade, se a pessoa exercia atividade em duas funções, em 2 lugares, com salários em cada uma delas,
essa atividade, existia a atividade principal e a secundária. E o INSS fazia o cálculo com o regramento da principal e fazia o cálculo da secundária com o mesmo requisito, inclusive aplicando o fator previdenciário. O que acontecia com isso? Era um prejuízo muito grande, porque a pessoa tinha um salário muito bom, tanto no primeiro quanto no segundo, mas na hora que ia fazer o cálculo para conceder um benefício, aquilo ali se transformava em um valor irrisório, tá? E houve uma discussão na justiça e tudo, e aí foi possível fazer o somatório das atividades concomitantes. Isso virou tema, o 1070 do STJ, né, com repercussão geral. E o que aconteceu? Foi definido, fechada a tese, que é possível, tem que ser feito o somatório dessas atividades concomitantes. Então, a partir de 18 de junho de 2019, né, com essa tese firmada, o cálculo do INSS passa a fazer o somatório da atividade principal e atividade secundária. Só que para as pessoas anteriores a essa data, a partir de 1999 e até essa data 18/6/2019, muitas tiveram o benefício concedido com a atividade separada, fazendo cada uma de uma forma, um cálculo de uma forma. E o que acontece? É possível fazer a revisão disso aí, respeitando a prescrição, a decadência, lógico, é possível fazer a revisão desse benefício. E aí eu falo para vocês, quantas pessoas tiveram benefício concedido dessa forma prejudicial. E é possível fazer revisão. Fazendo o quê? Fazendo o somatório dessas atividades. Então, o que o advogado precisa saber? Fazer esse cálculo, entender a forma de concessão e saber que esses salários, se existiram atividade principal, secundária ou atividades concomitantes, esses salários têm que ser somados para que possa refletir na renda mensal inicial futura concedida desse cliente, desse segurado, e que precisa ser revista. Então, o que ele precisa saber? Tudo isso que eu falei desde o início, e entendendo o que é atividade concomitante, fazendo esse cálculo. Essa é uma oportunidade que a gente vai ver em profundidade na jornada. Vou trazer exemplos para vocês. Não vale só para aposentadoria, vale para qualquer benefício concedido, qualquer um, tá? Desde que respeite os requisitos, as exigências de cada um desses benefícios, é possível fazer isso. E eu trago aqui não só o que o advogado precisa saber, mas também uma oportunidade, que é a revisão de atividades concomitantes, respeitando essas datas que eu falei, e vocês vão ter uma gama de possibilidades de você atender, ter clientes, aumentar a sua carteira de clientes, tá? Atender essa demanda que existe, que está aí, se bobear, está até na sua carteira, na sua gaveta, e fazer.